Bora lá pro último tópico de cinética química. Sei que tá pesadinho, mas vamos devagar. Fatores que alteram a velocidade das reações, né? Vamos falar sobre temperatura, concentração e superfície de contato. Claro que aí dentro também vai entrar catalisador, mas já vou abordar sobre isso. Primeiro, quando falamos sobre fatores que alteram, por que é importante destacar que alteram a velocidade? Gente, para e pensa comigo. Temperatura. Alimentos, alguns estragam rápido. Exemplo, uma carne, se você já for na geladeira, ela estraga rápido. Mas se você colocar na geladeira, não é que você faz com que não apodreça. Você previne, você acaba deixando maior o vencimento, né? Tardeando, como alguns dizem. Infelizmente, tudo isso é inevitável. Algo apodrecer, algo envelhecer. Mas a gente pode diminuir a velocidade. Por exemplo, quando a gente fala carne, vai no freezer. Por quê? Porque lá é melhor que congelada. Mas quando fala frutas, vai na geladeira normal, na parte de baixo. Mas tudo isso é uma perspectiva de temperatura. Quanto mais alta a temperatura, mais rápido a velocidade. Porque as moléculas elas vão se agitar. Se as moléculas se agitam, elas têm grau de agitação, elas têm velocidade reacional. Então eu posso impactar em tudo quando eu aumento ou diminuo a temperatura. Beleza? Vamos falar sobre temperatura, concentração, superfície de contato e o principal, catalisador. Primeiro, temperatura. Eu ia mostrar o FET colorado, mas não tem porquê em específico agora. Vamos pensar assim. Temperatura, ela é diretamente proporcional. Como assim? Se eu tenho alta temperatura, eu tenho um aumento da energia cinética das moléculas, que é o aumento da velocidade das moléculas. Se eu vou aumentar a velocidade, vai aumentar o número de choques. Então vai aumentar, possivelmente, né, a probabilidade de eu ter choques efetivos. Então tudo isso vai fazer com que o meio reacional acelere, com que reaja mais rápido. Pronto, temperatura é isso. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Mas cuidado, tem um meio reacional que aumenta a temperatura, você diminui a velocidade, que é quando eu tenho reações bioquímicas. Que quando eu tenho reações bioquímicas, o que acontece? Eu posso desnaturar uma enzima. A relação da enzima, né, no sistema chave-fechadura do corpo humano, a enzima ela faz o quê? Acelera reações bioquímicas. Agora, se eu desnaturo a enzima, eu não estou mais acelerando. Fechou? Tá. Como afeta a velocidade? A concentração, você vai pensar em quê? Se eu tenho mais moléculas, eu tenho mais choques. Se eu tenho mais moléculas, eu tenho mais choques, eu tenho mais velocidade. Então, quanto maior a quantidade de moléculas, maior a velocidade da minha reação. É isso. Então, quanto mais concentrada a minha reação, mais rápida ela é. Pronto. Sempre assim. Quanto mais concentrada a minha reação, então eu tenho mais solutos. Se eu tenho mais solutos, eu tenho mais choques. Se eu tenho mais choques, maior a velocidade. Beleza? Superfície de contato. Pessoal, superfície de contato é o tamanho do meu composto, do meu reagente, do que for. Como assim? Quanto maior é o tamanho, menor é a superfície de contato, menos ela vai estar em contato com outros reagentes. Agora, quanto menor o tamanho, maior é a superfície de contato. Tem que gravar dessa forma. Então, qual que é a ideia? Se eu tenho uma superfície de contato grande, eu vou aumentar o número de choques. Então, a velocidade vai ser mais rápida. Exemplo, quando falamos sobre utilizar ingredientes. A maioria dos ingredientes são ingredientes em pó. Por quê? Porque se eu sou pó mais fino, né, uma granulometria baixa, eu tenho maior superfície de contato. Eu consigo estar em contato com maior facilidade. Beleza? Tudo isso aqui é legal também enfatizar com isso daqui, ó. Se eu falo que eu tenho um reagente no estado sólido, um no estado líquido e outro no estado gasoso, qual que reage mais rápido? O gasoso. Depois vem um líquido e depois vem um sólido. Por quê? Porque no estado gasoso eu tenho um maior grau de agitação.
no estado líquido, eu tenho um menor grau de agitação que o gasoso. E no sólido, menor ainda. Então, se você pensar em reações, meios reacionais, no estado gasoso acontece muito mais rápido. Fechou? Questãozinha. As substâncias nitrato de chumbo 2 e iodeto de potássio reagem entre si tanto no estado sólido quanto em solução aquosa, formando iodeto de chumbo 2. Sólido, amarelo, insolúvel em água à temperatura ambiente. Eu tenho duas reações ali, certo? O que está mudando nas duas reações? Perceba que aqui na minha 1, o meu nitrato de chumbo está sólido. Aqui está aquoso. Iodeto de potássio. Aqui está aquoso. Aqui está sólido. Beleza? Vamos lá. Sob determinadas condições, o carvão reage em contato com o oxigênio nas churrasqueiras. Pedaços de carvão são queimados, fornecendo calor suficiente para assar a carne. Em minas de carvão, muitas vezes o pó de carvão disperso no ar entra em combustão, causando acidentes. Para e pensa. O pó de carvão disperso no ar entra em combustão. Cara, então quer dizer que em pó ele é mais reativo. Se em pó ele é mais reativo, é porque eu tenho uma maior superfície de contato. Outro ponto. A síntese da amônia é um processo exotérmico, realizado a partir das reações do gás nitrogênio e do gás hidrogênio. Em um reator foram realizadas duas sínteses, a primeira a 300 graus Celsius e a segunda a 500 graus Celsius. A pressão no sistema reacional foi a mesma nos dois experimentos. Mas perceba que se eu tenho uma temperatura maior, a reação é mais rápida. Ah, Rodrigo, mas é exotérmico, ela quer liberar energia. Mas a reação vai ser rápida. Eu não vou pensar na perspectiva de Le Chatelier, que tem a ver com equilíbrio químico, beleza? O que a questão quer? Analisando os fatores envolvidos nos processos acima que influenciam na rapidez das reações descritas, pode-se afirmar sobre a velocidade da reação. Que, vamos lá, primeiro, a primeira, reação 1 e 2. Eu tenho os meus reagentes no estado sólido, os meus reagentes no estado aquoso. No caso, eu estou aquoso. Então, eu estou solubilizado. E aí? Aquoso vai ser melhor. Por que o aquoso é melhor do que o sólido? Porque ele só fala sólido. E eu não sei o tamanho do sólido. Aquoso, eu estou dissolvido. Do carbono, em pedaços ou em pó? Em pó. Da reação 5 e 6, a temperatura de 300 ou 500? 500. Então, simplesmente, a velocidade do 2 é maior que o 1. A velocidade do 4 é maior que o 3 e a do 6 é maior que o 5. Resposta, letra D. C, quer dizer, C. Quando a gente pensa, então, em tudo isso, lembre, maior temperatura, maior a velocidade, exceto reações bioquímicas. Menor o tamanho da partícula, maior a superfície de contato. Estado físico da matéria. Se for gasoso, reage mais rápido que o líquido, que reage mais rápido que o sólido. Fechou? Último ponto, catalisador. Pessoal, catalisador faz o quê? Acelera a minha reação química. É isso, catalisador. Acelera a minha reação química. Aí a ideia é como? Eu prefiro dizer que ele encontra um atalho. Catalisador, ele encontra um caminho alternativo com uma energia de ativação menor. Mas o Enem aceita um termo mais bruto, que é, ele diminui a energia de ativação. Ele aceita esse termo mais bruto. Então vamos lá. Olha aqui essas duas reações. Perceba que eu tenho um Ki, que é o iodeto de potássio, no reagente. Mas eu tenho um Ki no produto da segunda. Isso quer dizer que ele é o meu catalisador. Rodrigo, mas por quê? Catalisador não é consumido. Ele participa do meio reacional, instabilizando ali, né, o meu complexo ativado para que reaja mais rápido, e depois ele é totalmente reintegrado. Beleza? Esse é o ponto principal de catalisador. Perceba que eu posso anular ele não resta na minha reação ali da decomposição do peróxido de hidrogênio. Então, catalisador, substância química que aumenta a velocidade da reação, diminuindo a energia de ativação da reação. Importante, participa da reação, não é consumido, é regenerado, e enzimas são catalisadores biológicos. Rodrigo, mas onde é que ele atua? Tá vendo aqui essa reação aqui? Esse meu gráfico termocinético?
eu tenho esse caminho aqui a percorrer, certo? Eu tenho esse caminho a percorrer. O reagente vai virar o complexo ativado. E se eu conseguir encontrar um caminho com uma energia de ativação menor? Bem aqui, ó. Então, essa daqui seria a ação do meu catalisador. Se aparecer um gráfico que uma energia de ativação será maior, isso aqui é um caso de inibidor. Inibidor, por exemplo, que acontece com venenos. Venenos são inibidores. Simplesmente retarda reações químicas, torna elas mais lentas. Beleza? Questão. Primeiro a expressão em reação, né? Exemplo, reagente forma produto. O reagente para formar produto, eu tenho o quê? A formação primeiro do complexo ativado e depois eu viro o meu produto. Fechou? Olha a distância da minha energia mínima necessária, que é a minha energia de ativação. É grande, é alta, então vai demorar. Porque quanto maior a minha distância, mais demorada a minha reação. Agora, se eu tenho um catalisador, eu atuo ali dentro. Perceba que eu atuo dentro do meu pico de ativação. Catalisador não impacta no ΔH. Então, catalisador, eu acelero a minha reação química, encontrando um caminho alternativo com uma energia de ativação menor. Fechou? Ali é o caso da reação não catalisada e aqui da reação catalisada. Vamos lá. E o ΔH não sofre alteração. Aí o pessoal pergunta, Rodrigo, mas por que não sofre alteração? Que, pessoal, se eu mexo aqui dentro, nessa região, a entalpia do meu produto e do meu reagente continua a mesma. Ele não vai ser alterado. Beleza? Eu não vou tornar ela mais rápida e o ΔH vai ser menor. Não. Como que afeta a velocidade? Diminui a energia de ativação, mas lembra que esse termo ele é bruto, né? Ele é genérico. Eu prefiro o termo encontra caminhos alternativos com uma energia de ativação menor. Complexo ativado, ele é menos energético. Por quê? Porque eu vou encontrar ele mais rápido e eu vou ter um aumento da velocidade da minha reação. Pronto. Catalisador, só sucesso. Outra coisa a destacar é que catalisador ele é específico para cada reação. Então, por exemplo, se eu digo que a reação X, o catalisador perfeito é platina, na B, não necessariamente será platina também. Tá bom? Cada reação tem um catalisador específico. Questão. Considere o diagrama de energia da reação de decomposição do H2O2. Percebeu que eu tenho o A e eu tenho o B. Pessoal, se tem isso aqui menor, eu posso falar que essa daqui é catalisada. Pronto. Essa é catalisada. O que a questão quer? A reação de decomposição do H2O2 é exotérmica. Ele quer incorreta, né? É exotérmica? É exotérmica. Por que é exotérmica? Porque o meu reagente, para virar produto, ele tem que diminuir a entalpia. Então, o processo é exotérmico. B. A curva A apresenta maior energia de ativação que a curva B. Certo. A curva A apresenta maior energia de ativação. A curva B apresenta menor energia de ativação. C. A presença de um catalisador afeta o ΔH. Não, pronto, já era. Essa é a resposta. Catalisador nunca afeta o ΔH. Se eu quero a errada, é a C. Letra D. A curva B representa a reação com a presença de um catalisador. Perfeito. Por quê? Porque a B tem menor energia de ativação. E a letra Z, onde é que está o Z? Está ali, que é o ΔH, né? Representa o... Acho que faltou ali o ΔH enfim, no PowerPoint. O ΔH da reação de decomposição do peróxido de hidrogênio. Perfeito. Porque sempre a diferença... Aqui é a entalpia do meu reagente. Aqui é a entalpia do meu produto. A diferença é sempre o ΔH. Então perceba que o catalisador atua aqui dentro, gente. Aqui dentro. Justamente. Catalisador nunca impacta ΔH. A questão vai falar que ele é consumido. Errado. Vai falar que impacta ΔH. Errado. Vai falar que torna a reação mais lenta. Errado. Torna a reação mais rápida. E outra coisa. Se velocidade é igual à variação da concentração sobre a variação do tempo, se eu sou mais rápida, é porque o tempo é menor. Beleza? Então, cuidado. Se a questão falar, o tempo diminuiu. Tá certo? Porque se o tempo diminui, é porque a velocidade aumentou. Beleza?
Falei. Pronto. É isso. Cinética química é isso. Beleza? Qualquer coisa, estamos à disposição.